Na minha visão, Sósia, toda liderança, independente de ser de tecnologia ou não, ela precisa fazer com que as pessoas que estão dentro do seu time, dentro das suas áreas, entendam qual é o norte, qual é o caminho e estejam genuinamente engajadas em querer caminhar nessa trajetória. Olá pessoal, todos bem? Aqui é o Renato Sozzi, diretor de Digital Data Design da Taking, e estamos começando mais um Taking Cast, e aqui a gente sempre está batendo um papo com as lideranças que estão aí drivando as transformações digitais das empresas, que estão adotando as novidades, e hoje a gente está recebendo aqui na Taking o Júlio Baião, que é uma dessas lideranças e que vai contar um pouco para a gente da sua trajetória, da sua experiência. Então, Júlio, seja muito bem-vindo, e para começar eu gostaria que você se apresentasse aqui aos nossos telespectadores, às pessoas que vão assistir a esse podcast. Tá bom, obrigado Sósia, obrigado a Taking pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, falar um pouquinho sobre a minha carreira, sobre o que eu penso. É muito bacana, até porque depois de algum tempo dentro do mercado a gente acaba tendo essa necessidade de conseguir, de poder falar, de poder colocar as coisas para as pessoas. É importante compartilhar isso. Bom, meu nome é Júlio Baião, eu sou profissional na área de tecnologia já há mais de 30 anos. Grande parte desse tempo da tecnologia foi na área de varejo, mas eu me formei em tecnologia, gosto de tecnologia e, obviamente, depois de algum tempo trabalhando somente com a parte técnica, a gente começa a entrar um pouco mais em pessoas, processos e outras questões, mas sempre ligado nesse ramo. Adoro varejo. Acho que varejo, principalmente o varejo alimentar, de onde eu basicamente construí grande parte da minha carreira, onde eu me tornei diretor, um executivo, C-level, e estou aqui para poder compartilhar um pouquinho disso daí com todos. Legal, muito obrigado por ter vindo. Então vamos lá, a gente aqui no nosso Esquenta, né, Júlio, você comentou sobre uma área de tecnologia que ainda era mais infraestrutura, chão de fábrica, vamos dizer assim. Como é que você pode trazer para a gente essa evolução, ou esse progresso, ou essa transformação que você comentou um pouco, que eu acho que é muito interessante para quem está conhecendo você e está interessado em saber como é que é uma jornada de um executivo de tecnologia? Legal, não, bacana. É duro, né? Porque a gente vai começar a falar sobre coisas de décadas atrás. Quando a gente tem lembrança de décadas atrás, tem um lado positivo também, porque você entende um pouco mais de como que as coisas funcionam, de como elas chegaram nesse ponto. Então, assim, a tecnologia no passado, independente do segmento, era aquela coisa separada, infraestrutura, sistemas, relativamente básica, até porque a tecnologia comparada com o que é hoje, ela é de fato básica. Então a gente tinha a necessidade de usar a tecnologia para automatizar processos, para controlar informações, mas naquela maneira de década de 2000, 1990. Você tinha o analista de sistemas, você tinha o suporte, era uma coisa muito fechada, cada um nos seus silos. Isso obviamente vai evoluindo, mas eu acho que o mais importante da questão da evolução da tecnologia em si é como a gente utiliza essa tecnologia e como que isso molda a forma como a gente tem na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Gente, pelo amor de Deus, hoje nós estamos em 2026 e o uso da tecnologia está praticamente disseminada em todos os aspectos da nossa vida, não só pessoal quanto profissional. Eu comentei aqui, né, que no passado a gente tinha muito mais tecnologia nas empresas, com as redes, com os PCs, com os sistemas operacionais Windows iniciando, do que nós tínhamos em casa. Não existia rede de celular, não existia internet dessa maneira. Quando as redes de celulares, quando os celulares apareceram, quando a internet apareceu, aí quando a própria tecnologia começou a ter uma viabilidade econômica para o grande varejo, para as pessoas, eu acho que isso começou a inverter. Ou seja, as pessoas começaram, dentro da sua vida pessoal, a usar mais tecnologia e a entender mais de tecnologia do que as próprias empresas onde elas trabalhavam traziam. A ponto de, por exemplo, você ter executivos alguns anos atrás que tinham um celular pessoal melhor do que um celular que a empresa dava, que tinha um notebook em casa, mas não tinha um equipamento decente dentro da companhia. Então isso criou, na minha visão, Sósia, uma visão melhor das pessoas de como a tecnologia pode ser usada dentro das próprias empresas. E isso, de uma maneira geral, forçou com que a tecnologia em si saísse do silo da área de TI e passasse a ser um assunto falado também pelas áreas de negócios, pelo financeiro, pelo comercial, por operações, etc. E à medida em que as empresas
começavam cada vez mais a precisar de tecnologia, as pessoas também tinham uma consciência melhor do que é a tecnologia. Eu sabia o que eu podia fazer com... área de negócios, sabia o que eu podia fazer com um celular, com um sistema de automatização de preços, de promoção, etc., falando especificamente de varejo. Isso trouxe essa consciência. E, de uma maneira geral, as áreas de tecnologia começaram a não ser as detentoras da tecnologia em si. Isso democratizou. Então, assim, gente, tem um monte de case para falar aí, mas a gente tem um monte de coisa que pode colocar. Mas uma coisa importante, eu acho que seria legal, não sei se você se lembra, em algum episódio dessa jornada, qual que é aquela que você falou, nossa, isso é um impacto diferente, né? Porque, como você falou, é uma progressão. Mas teve algum marco que você falou, nossa, agora a gente mudou de chave aqui, a gente está num outro patamar de importância com tecnologia? Eu acho que eu consigo me lembrar claramente da questão do uso dos dispositivos móveis nas empresas que não fosse para ligações telefônicas. Então, quando a gente começa a pegar os sistemas das empresas, as informações, e tira essas informações, de dentro do computador que está na frente, na sua mesa, e coloca na palma da mão, isso em qualquer área da empresa, em qualquer aspecto, isso eu acho que foi uma mudança significativa nas empresas. Aí, desde uma área de vendas de uma Casas Bahia, por exemplo, onde eu fui diretor de TI, onde você pega o vendedor e coloca na palma da mão dele a informação do produto, do estoque, da pré-venda e tira da frente do computador, até no executivo da retaguarda que não precisa ficar sentado na frente do computador ou pedir para algum assistente gerar um relatório em papel para ele poder ter uma informação em tempo real. Então, eu acho que isso trouxe uma questão de agilidade, de produtividade, de novo, principalmente no varejo, que para mim, na minha jornada, na minha visão, foi significativo. Acho que o uso de dispositivos móveis para uso não necessariamente de ligações telefônicas. Perfeito. E não é o WhatsApp só que eu estou falando. Sim. Eu estou falando... WhatsApp é a evolução da comunicação. É a informação em si na palma da mão. É a tomada de decisão em tempo real. É extrapolar, eventualmente, até o horário onde você trabalha para qualquer outro momento em que você esteja dentro do seu dia para aquilo. Então, acho que isso foi bastante significativo. Para quem passou por isso, eu acho que vai entender. Eu acho perfeito essa colocação, mas tem muita gente que vai assistir aqui esse podcast e vai falar assim, como assim, como né? Assim? Como assim que isso não é? Mas eu acho que vale a pergunta, mesmo sendo aparentemente um grande progresso, você sentiu alguma dificuldade, alguma barreira cultural para a adoção desses devices, dos dispositivos móveis? Porque, assim, parece ser algo assim, não posso viver sem, me dá uma flexibilidade. Mas aquela pessoa estava acostumada a usar a lista mesmo, né? Então, você passou por isso? Você lembra de um trabalho de change management, por exemplo, alguma coisa que foi necessário nessas jornadas? A gente, assim, toda empresa... Todo ser humano tem uma certa dificuldade quando muda a forma como está acostumado de atuar, de entender as coisas. Em empresas é pior ainda, porque aí é um inconsciente coletivo dentro da empresa que faz com que haja essa reatividade, né? Então, assim, pegar os executivos e dizer que eles não precisam falar com um assistente para pegar um relatório e dizer que eles mesmos podem fazer isso, não tenho tempo para isso, não dá. Mas para isso que serve o assistente, então não vou fazer. Só que eu acho que tudo bem que eu digo assim, faz parte de um processo de change. Você tem que, de alguma forma, mostrar, ou a pessoa vai acabar percebendo de uma maneira natural, que aquilo é inevitável, que aquilo vai fazer bem para ele e para a companhia e para o resultado como um todo. Então, assim, o trabalho de change ele é muito mais complexo na medida em que a cultura da empresa não permite com que a mudança aconteça. Então, assim, eu acho que a cultura ela é o grande impeditivo em alguns aspectos, mas também pode ser um grande alavancador, dependendo de outros. Então, empresas razoavelmente tradicionais, elas vão ter dificuldades no uso de qualquer coisa. Eu não estou falando só da tecnologia, qualquer coisa. Vamos mudar esse processo para fazer isso aqui? Peraí, calma. Vamos pensar, fazer, conversar, não sei o quê. Calma, testa, faz, vamos ver. Acontece, deixa a coisa acontecer. Empresas talvez um pouco mais dinâmicas, como as que a gente viu agora, como a gente tem visto agora nos últimos anos, elas não vão ter essa dificuldade, porque você pega, testa, faz o MVP, pivota, muda, não tem essa complexidade. É que, de novo, hoje as novas gerações, as pessoas mais novas, estão muito mais acostumadas com esse modelo mais ágil, mais tradicional, mais dinâmico
de fazer as coisas. Mas é que quem pegou empresas 2000, 1990 vai entender o que eu estou falando. E é legal essa trajetória. E aí, olhando para o lado como liderança, né? Você tem essa jornada de várias décadas, vamos dizer assim, né? Qual que é o papel? Você entende que o papel mudou em algum momento? Assim, um líder de tecnologia, como você falou, de um tempo atrás se preocupava com algumas coisas. Hoje, qual que é a dificuldade ou qual é o desafio, olhando para o ponto de vista de liderança, de você ser uma referência para os seus times, enfim? Na minha visão, Sósia, toda liderança, independente de ser de tecnologia ou não, ela precisa fazer com que as pessoas que estão dentro do seu time, dentro das suas áreas, entendam qual é o norte, qual é o caminho e estejam genuinamente engajadas em querer caminhar nessa trajetória. Então, assim, a liderança é basicamente conseguir transmitir uma visão de onde a gente quer chegar, criar a capacidade das pessoas de poderem fazer isso e engajá-las em tal sentido. Aí, independente de ser tecnologia ou não, tá? Acho que hoje isso é um pouco mais difícil, porque os nortes eles são dinâmicos, dependendo do que você está falando. E eles são. E eles mudam, vamos dizer assim, também com uma velocidade muito maior. Nosso mundo hoje é muito mais veloz, é muito mais complexo. Então, antigamente você fazia planejamentos estratégicos das empresas que duravam 3, 5, 10 anos. Hoje, cara, eu não sei o que vai ser daqui a 3 anos, muito menos a 5 ou 10. Então, o papel da liderança hoje ele é muito mais complexo nesse aspecto, porque buscar o engajamento, buscar a coordenação, buscar o apoio do time nesse sentido, isso é em qualquer momento. Só que a complexidade é fazer isso praticamente o tempo todo. Bom, esse ano nós estamos falando de uma coisa, ano que vem nós estamos falando de outra. Antes, inteligência artificial antes a gente falou sobre digitalização, transformação digital, era o buzz. Depois falaram em metaverso, agora a gente está falando em IA. Então, assim, isso gera uma complexidade muito maior. E falando em empresas, o concorrente de hoje não é mais talvez o concorrente de amanhã, ou alguma empresa que hoje não está necessariamente no teu ramo de negócio, vai passar a estar a partir do mês que vem, do ano que vem. Então o papel da liderança hoje ele é muito mais complexo. E aí eu acho, Sósia, não acho não, tenho certeza, que lidar com pessoas é que acaba sendo o principal diferencial nesse aspecto. Se você consegue lidar com pessoas, entender, ter empatia, saber discernir quem pode, quem não pode, ajudar as pessoas a poder chegar num determinado ponto, esse é o papel maior da liderança, porque se o norte muda, se a tecnologia muda, e você como líder conseguir fazer todo o restante, é uma questão de adaptação. Perfeito. Olhando para os mercados que você atuou, né? Você mesmo se considera uma pessoa que atua bastante em varejo, né? Ou seja, que foi o seu grande momento de vida, de aprendizado e de progresso. Sim. Varejo é muito legal de se falar. O que você pode dizer, nem tanto em evolução, mas hoje, né? A gente vê aqui o varejo, ele oscila pra caramba, né? Então, ele parece que sofre primeiros impactos, enfim, e também as benevolências, enfim. O que você pode dizer? Como é que é o varejo hoje? Quais são os cuidados ou o que o varejo está buscando para continuar ali perene, né, chamando a atenção do seu cliente? O que você pode contar para a gente dentro dessa sua jornada? Onde o varejo está hoje? Eu acho que o varejo está hoje num momento como quase todos os outros segmentos estão, num momento de entendimento do mundo como um todo, do uso da tecnologia e de como é que a gente consegue atender o nosso cliente. Aí você vai falar, mas isso não foi sempre assim? Foi. Eu vou falar, sempre foi. A gente ouve falar muito no varejo a questão do foco no cliente, atendimento personalizado, entrega rápida, preço baixo, hiperpersonalização, ou seja, isso de uma forma geral não mudou muito o varejo. O que muda, na minha visão, e é um pouco do que eu comentei, é que tudo é muito mais rápido, as exigências do cliente são maiores. As possibilidades que estão na mesa hoje, elas são muito mais diversas. Hoje você fala em entrega num varejo de 15 minutos até a casa do cliente. E às vezes ele não está tão preocupado com o preço se ele puder conseguir chegar a isso em 15 minutos. Você fala hoje em antecipar a necessidade de um cliente e oferecer um produto para ele, talvez antes mesmo dele perceber que vai precisar disso.
Mas tudo no fim acaba sendo atender bem ao cliente. Antes você tinha que ter uma loja, olha só que coisa curiosa, antes você tinha que ter uma loja num bom ponto, com um assortimento de produtos adequado, com um preço bacana, uma promoção para chamar o cliente. Mudou, não mudou. Só que tem mais variáveis em cima disso. Hoje uma loja continua sendo importante, num bom ponto, com um sortimento interessante. Só que a assertividade do sortimento tem que ser maior. A entrega, você tem que dar a entrega para o cliente em casa, em tempo rápido. Você tem que ter um preço interessante. Também não adianta colocar um preço muito alto, dependendo do público, se for um público premium. Mas o que eu vejo, então, Sósia, para o varejo, a mudança do varejo hoje, em relação ao passado, é que tudo o que a gente conquistou no mercado de varejo, em termos de tecnologia, obviamente ele não se perde. Ele só evolui, ele só se torna mais exigente. Mais exigente, eu acho que é um bom termo. Porque hoje você tem a exigência da entrega, você tem a exigência do produto certo, você tem a exigência da antecipação, você tem a exigência de que o varejista me conheça para saber o que eu preciso. Hoje o cliente está muito mais exigente. Então essa exigência, ela precisa se traduzir na eficiência do varejo. Quando eu estava no Pão de Açúcar em 2000, na década de 2000, 2002, naqueles anos, a gente falava muito em foco no cliente básico bem feito. Sabe a expressão básico bem feito? Não mudou nada, Sósia. Hoje o básico precisa ser bem feito. Não adianta nenhuma empresa, não só de varejo ou de qualquer outra, implementar uma tremenda tecnologia de IA que vai conversar com chatbot, linguagem natural, etc., se na hora que você fechar um produto, o produto não está lá para entregar, ou não for um preço adequado. E isso é básico bem feito. Então, assim, é praticamente uma evolução de conceitos básicos do varejo, foco no cliente, básico bem feito, preço, promoção, produto, praça, tudo isso, só que num nível de exigência muito maior. Eu não quero ir numa loja só para comprar um produto, eu quero comprar um produto, ter um serviço, comprar outro tipo de produto, e por aí vai. O desafio é enorme. Você falou, excelente exemplo. Você comentou sobre como é que o varejo se comportava, né? Ou seja, com ponto, com atendimento. Mas é inevitável entender que hoje a geografia não existe, né? Ou seja, você pode comprar, como você falou bem, passando num ponto de venda ou comprando pela internet de uma loja, de um fornecedor que está em qualquer lugar do mundo, né? Essas barreiras não existem mais. E aí que eu acho que é interessante que você comentou, porque você comentou de empresas que são super tradicionais, a gente já entende isso, e hoje a gente vê que essas empresas estão passando por dificuldades, né, de concorrência. É só por conta do que vem da China, que está complicado, ou o básico você acha que eles perderam a mão? Não, eu não acho que perderam a mão. Eu acho que o básico evolui. Eu não acho que perderam a mão as empresas tradicionais. Eu acho que o básico bem feito ele vem acontecendo ao longo dos anos, só que a régua do básico ela sobe, entendeu? Então antes o básico era ter preço, promoção, aquilo que eu comentei, da loja, tá. Aquele era o básico, aquele básico bem feito, você tinha um resultado interessante para a loja de varejo, de escala, etc. Hoje, este básico não coloca você nem no jogo. Esse básico já não é mais o básico, entendeu? Então o básico hoje tem uma régua maior. Você precisa ter um atendimento de e-commerce. Você precisa atender pela internet. Você precisa ter a possibilidade do cliente ter um sortimento maior do que tinha antes, ou mais assertivo, vamos dizer assim. Então eu acho que não é que as empresas perderam a mão, tá, Sósia? O que eu acho é que a régua mudou. Então grandes varejistas no passado, que tinham a sua excelência, vamos dizer assim, hoje penam um pouco. Eu vou dar um exemplo. Antes era básico em Casas Bahia que você pudesse oferecer um crediário para um cliente. Tanto que era o grande diferencial, não era nem básico, era um diferencial, mas era algo que passou a ser básico e hoje não é mais suficiente, é só crediário. Hoje você tem a bancarização do cliente, cartão de crédito. Você pode, como cliente, comprar um produto sem necessariamente precisar de um crediário do varejista. Então, o crediário já não é mais tão básico. Essa questão evoluiu. É isso que eu entendo. Tá? Perfeito. E aí, entrando já nos temas mais novos, né? Então, acho que inteligência artificial deve fazer uma baita diferença nessas operações de varejo, né? Você pode pontuar para a gente aonde a IA pode... Você falou de atendimento, né? Aonde mais que você acredita que a aplicação de inteligência artificial possa fazer uma grande diferença no varejo ou até nas outras indústrias?
Eu acho que a inteligência artificial, assim como quase todas as tecnologias, de uma maneira geral, elas têm que estar muito ligadas com a questão de produtividade. A gente olha hoje no mercado muitos exemplos de inteligência artificial ligadas ao contato direto com o cliente. É um chatbot, é alguém conversando, tendo uma venda, por exemplo. Acho lindo, bacana e acho necessário, mas não acho que é o que vai eventualmente virar o jogo. Eu acho que a retaguarda ela é tão ou mais importante do que eventualmente você está olhando da fronteira da companhia para frente, é você olhar da fronteira da companhia para dentro. E aí, dando, por exemplo, a questão do varejo de novo. O varejo sempre foi, na retaguarda, uma questão ligada principalmente à logística. Ou seja, eu acho que a logística é a grande, vamos dizer assim, é o grande diferencial que faz com que um varejo seja excelente ou atenda ao seu cliente ou não. E a gente vê grandes players que começaram, ou que chegaram onde estão por conta disso. A Amazon é um grande exemplo. Assim, se você pegar o case da Amazon, a logística dele era estado da arte, né? Tem até um exemplo clássico de que quando teve o furacão lá em New Orleans, alguns anos atrás, os caminhões da Amazon chegaram lá primeiro do que a ajuda do governo. Então, assim, e a gente vê esses exemplos, inclusive, hoje, no Brasil, Mercado Livre. Mercado Livre, um grande diferencial do Mercado Livre são as questões logísticas. E as questões logísticas que eu digo é a localização dos CDs de uma forma adequada, os produtos lá dentro, o fulfillment completo dos marketplaces, dos sellers lá dentro, a otimização tributária que você tem baseado nas questões de localização, etc. Isso é diferencial. E isso eu acho que faz muito sentido, entendeu? Então, e hoje já sai do básico bem feito para ser diferencial de fato. Você vê o anúncio da própria Mercado Livre agora de investir mais 50 e poucos bilhões no Brasil, grande parte deles vai ser na área logística. Então, acho que esse é um ponto que faz muita diferença na hora que você tem que estar um diferencial. E a IA, aí voltando para a questão da IA, não basta. Quando eu falo logística, não é só uma questão física. É CD produto? Não, não é CD e produto. Você precisa saber o que fazer. Aonde você vai colocar o CD, por que você vai fazer aquilo, como que o produto vai sair dali e chegar até um cliente. E essa otimização que você precisa ter são informações da logística, localização do produto, do vendedor, do cliente, etc. E o uso de IA intensiva nisso ajuda muito, ajuda e é grande diferencial. Você usar a IA para saber qual é o teu estoque correto que você tem que ter lá dentro, para você antecipar o abastecimento que você tem que fazer no teu CD ou nas tuas lojas, fazer toda a parte do supply baseada em informações que você tem lá dentro usando IA. Então, assim, é tecnologia pura, vamos dizer assim, com dados que fazem, de fato, na minha opinião, a diferenciação para o varejo. E quando você comenta sobre a adoção da IA nesses vários ângulos, a gente sabe que as pessoas estão ali para adotar essas tecnologias, né? Você entende que, como você falou bem, na vida pessoal as pessoas são mais curiosas hoje, né? Ou têm mais acesso. Mas mesmo assim, você entende que existe a necessidade de um letramento ou de uma equalização de conhecimento, até porque o que se faz em casa às vezes não se aplica à empresa e vice-versa, por causa de compliance e outras coisas. Como é que você vê essa jornada educacional, vamos dizer assim, para a adoção de inteligência artificial nas companhias, né? Eu acho que tá muito difícil, Sozi. Tá muito difícil. Porque, primeiro que ela tem que começar nos executivos principais da empresa. Ou seja, não é algo que você define de bottom-up. Você pode ter a provocação bottom-up. A pessoa que vai em casa, usa um chat GPT, um Gemini, que lindo, maravilhoso, aquela coisa. Aí vai para a empresa, não dá para a gente usar isso. Eu acho que isso é provocação. Isso não é uso, não é estratégia, não é nada. Isso é provocação e é importante. Porque isso desperta nos executivos mais tradicionais, naqueles que eventualmente têm uma cultura mais rígida, desperta o olhar deles. Só que aí isso também não é suficiente. Isso só desperta o olhar. Aí com esse olhar tem que se buscar o tal letramento. Ou seja, eles precisam entender não a tecnologia em si, mas o que de fato um uso de IA pode trazer para dentro da sua própria companhia. As pessoas que estão lá dentro sabem melhor do que ninguém quais são as dores e quais são as necessidades. Agora, deixar na mão da TI
a responsabilidade de linkar essas dores e necessidades do negócio com o que é a tecnologia de fato é gargalo. Assim, então, o letramento dos executivos, eles precisam entender o que é a tecnologia, como que ela pode ajudar, o que significa adotar isso dentro da empresa, qual o impacto cultural que isso pode ter com a adoção, porque isso muda a companhia, muda a forma como a companhia trabalha. Entender qual é o potencial do uso disso dentro da empresa em algo que eventualmente nem passa pela cabeça desses executivos. Então, eu acho que é uma questão que começa do up-down. Ou seja, esse letramento tem que começar lá. Não é pegar um executivo de uma companhia e falar, vou treinar minha área de TI em uso de inteligência artificial e eles vão trazer um monte de coisa linda e bacana. Só assim, isso é uma discussão que eu já tenho há anos, tá? Não muda nada. Toda vez que surge uma tecnologia nova, assim, tem aquela questão, deixa a área de TI, dá uma olhada, etc. Ainda bem que isso está mudando. Na minha visão, isso está mudando. Está mudando porque é impossível não mudar, já visto que isso permeia a nossa vida pessoal. Mas, de qualquer forma, dentro da companhia, o letramento é fundamental. Eu conheço empresas que os executivos não sabem o que era IA até o ano passado. E aí eles tiveram que tomar um choque de realidade, às vezes com um filho ou uma filha que usava o ChatGPT. Aí, nossa, filho, você conseguiu fazer isso daí? Que legal, deixa eu ver. Pô, vou perguntar pro meu cara de TI lá dentro da empresa para ver o que é isso. Caso real, tá? Perfeito. E aí tem esse tipo de coisa, e aí começa a desenvolver, etc. Só que se as pessoas não começarem a fazer isso de uma forma mais rápida, elas vão ficar para trás. Perfeito. E aí você falou uma coisa bacana, e aí eu vou tomar liberdade, porque a gente sabe que você tem uma esposa também executiva, né? Lá na sua casa, você acha que foi uma vantagem ter com quem conversar sobre isso? Sempre é. Porque são pessoas que devem ter desafios muito parecidos do ponto de vista corporativo. Sim. E eu acho que essa é uma vantagem do que alguém que está num outro setor que ainda nem adotou as novidades, enfim. Sempre é. Tem alguma coisa curiosa para contar sobre isso? Não, sempre é. Beijo, Mara. Não, sempre é. A gente fala que tem prós e contras, né? De você ter uma pessoa dentro de casa, de você ter um casal que trabalha na mesma área ou às vezes na mesma companhia. E nós tivemos os dois casos. A gente trabalhou na mesma área e na mesma companhia. Nós fomos diretores de TI em duas empresas do mesmo grupo. Ela era Pão de Açúcar e eu era Via Varejo, Casas Bahia. Era o mesmo grupo, apesar de ser empresas diferentes. Não, assim, o pró é o que você falou, Sósia, assim, a gente compartilha ideias, a gente compartilha dificuldades, principalmente dificuldades, a gente troca essa experiência a respeito daquilo que a gente tem dentro dos nossos desafios. Esse é o pró, troca de experiência. Agora, o contra é você não deixar isso tomar a nossa vida. Eu tenho um exemplo bem bacana. A gente estava viajando, a gente fez uma viagem de férias com a família em Bariloche, uns 2 anos atrás. A gente estava prestes a fazer uma descida de esqui lá. Nunca tinha esquiado, as crianças também estavam adorando. A gente tem 2 filhos, né? Um de 10 e um de 17, o Rafael e o Henrique. E a gente acordou, tem um fuso horário lá, e acordou e o meu celular e o dela estava disparado de mensagem, os dois. E era exatamente quando teve aquele problema da CrowdStrike, que parou um monte de computadores do mundo e as nossas empresas estavam, como todo mundo, assim, polvorosa, né? Era sistema, era isso, não sei o quê. Eu olhei para a cara dela, ela olhou para mim, e agora? O que a gente faz? A gente vai subir no alto de uma montanha agora, não vai ter mais celular. Mara, vamos fazer o quê? Nossos times estão preparados, a gente trocou rapidamente algumas informações ali, ela me falou o que já tinham identificado do mercado, da empresa dela, eu falei do meu, a gente trocou algumas ideias e vamos embora. Isso é bom, mas é o que eu falei, a gente não deixou isso atrapalhar nossas férias, até porque os times estavam bem preparados para esse tipo de coisa. Deixaram pessoas responsáveis. Deixamos as pessoas lá para tratar isso. Então, assim, a gente brinca que para as empresas onde a gente eventualmente está trabalhando, é como se essas empresas tivessem 2 em 1, né? Elas têm um C-level lá de tecnologia e na retaguarda tem um outro lá que pode apoiar sempre que necessário. Mas tudo com muita responsabilidade, tá? Porque, obviamente, tem a questão de tratamento de cliente, fornecedor, etc. E isso sempre com muita responsabilidade. Mas é bacana, é interessante. Muito legal. Tem muita história. Não, imagino. Mas uma coisa que acho que é sempre uma pauta aqui das nossas conversas, e você acho que consegue ter um olhar mais equilibrado, né? A gente sempre fala, a gente
entrevistou várias executivas aqui e elas contaram os seus perrengues na área de tecnologia, né? Até por serem mulheres. Uma das últimas executivas, a Gisele, que esteve aqui, ela falou: nós éramos em 90 na sala, nós éramos em 4 mulheres, né? Na época de faculdade. Isso ajudou, né? Estar casado com uma outra executiva ajudou a você entender do que a gente tange a diversidade. Você conseguiu ter um olhar diferente de apoio. Conta um pouco dessa vantagem, se eu posso dizer, que é isso, de você ter uma pessoa de tecnologia, né, uma mulher de tecnologia no seu convívio. O que isso ajudou na sua visão como executivo? Eu conto. A Mara, ela é representante da cadeira de gênero dentro da TOTUS. Então, mais do que as experiências próprias dela, sendo mulher na área de tecnologia, ela comenta comigo sobre outras questões da cadeira em si, dos aspectos institucionais da cadeira. E só para dar um exemplo, aí falando especificamente dela, quando ela assumiu a diretoria de TI do Pão de Açúcar, foi em 2000 e... Foi quando o Henrique nasceu, 2011, se eu não me engano. Nasceu um pouco antes, 2011, 2012. Tinha um fornecedor muito importante lá do Pão de Açúcar na época, um diretor comercial desse fornecedor que não falou isso para ela na época, mas falou de uma maneira para outras pessoas, dizer: não vai durar não. Não acho que ela vai conseguir, não vai durar. Ela não soube disso na época e, obviamente, durou bastante, entendeu? Ou seja, mas tem muito de um preconceito velado na questão de ser mulher, principalmente em áreas de tecnologia e mais ainda em áreas de liderança de tecnologia. Eu vejo, por exemplo, eu vejo muito bacana o movimento das MCIOs, o MCIO, com esse agrupamento de mulheres que entendem as dores uma das outras e se mobilizam de alguma forma para não só se ajudarem, mas também ajudarem outras mulheres que estão começando carreira, que estão fazendo outras coisas agora dentro da área de tecnologia. Tá? A Mara, por exemplo, ela fez um encontro com as mulheres da área dela a semana passada, porque ela começou esse movimento alguns anos atrás, ela juntou todas as mulheres de TI para começar a conversar, a entender, e ela me comentou comigo que eram menos de 20, 10, 12 mulheres na área de TI. Aí ela foi fazer agora a semana passada, isso foi há alguns anos, agora a semana passada, e ela, quando ela entrou na sala, falou que tinha mais de 100. Então, isso chocou ela também, porque ela viu, caramba, que legal isso daqui. Aí ela veio falar isso comigo, putz, eu achei interessante. Eu falei para ela, mas 100 só? Ficou meio chateada comigo. Só, mas ela deu razão. Não, é só. Numa área que eu não sei, não vou lembrar agora, menos da metade, óbvio. Bem menos da metade, 100. Parece muito para uma área de TI, mas ainda é só. Eu acho isso, e essas conversas com a Mari, e aí é o lado pró de ter a diretora de TI como sua esposa, né? E essas conversas com ela me despertam um pouco mais dessa questão do quanto que é importante para a empresa, mas também para as próprias pessoas, para as mulheres, elas terem esse espaço, se desenvolverem, não serem olhadas de uma forma diferente. E isso é importante. Quanto mais, eu sei que é chato, às vezes as pessoas ficam meio assim, pô, lá vem esse assunto de novo. Exato. Mas é importante. É importante. Precisa, tem que se falar. Enquanto a gente está falando nisso de uma maneira excepcional, é porque isso ainda não é uma forma normal e natural de se falar. Então, acho que isso é importante. A Mara me ensinou muito disso, ela tem me ensinado o tempo todo pelas conversas e pelo próprio exemplo dela. Eu comentei mas tem vários outros também. Aqui só para constar, uma informação, a gente tem uma parceria forte com a MCIO, né? Inclusive a gente tem apoiado agora na formação de novas colaboradoras e a gente tem feito as parcerias com os nossos clientes, onde a própria Taking patrocina o começo da atuação dessas profissionais, até para que elas possam entender que elas têm as competências. Então a gente entende bem isso, né? Eu acho que é um trabalho que não pode parar, como você falou bem, e é importante. Só para fazer um ponto, eu também conheci minha esposa na empresa, só que ela era do financeiro e reembolsava minhas despesas na época. Legal, hoje ela é professora. Legal. Mas é interessante isso, né? Como a gente consegue trocar, mas eu tenho o outro lado, porque ela, como educadora, pedagoga, ela também traz isso e é mais enraizado ainda quando você está falando ali de jovens e tal, que você supõe que não existe.
mas existe ainda. Então, por isso que por isso que tem que ser tratado, né? Porque ainda na cultura das famílias se tem diferenças, dependendo da área. A família fala: não, você não pode ser isso, ser menino, ser menina, enfim, né? Então a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado para não cair, né, num retrocesso, né? Que a gente possa sempre estar avançando. É o que eu falei. Enquanto a gente ainda tem que tratar isso numa conversa e puxar o assunto de uma forma não espontânea, é porque precisa ser falado. Perfeito. Perfeito. Uma coisa assim, que é ainda falando sobre liderança e pessoas, né? Hoje a gente sabe que tem muito mais gente que entende o que é tecnologia, né? E ela está cada vez mais conectada a negócio. Uma coisa que me chamou curiosidade, eu estava vendo assim, áreas de economia, banco, querem engenheiros. Ou é economista ou é engenheiro. Outras áreas tantas iguais. Consultoria, engenheiros, né, para processos e tudo mais por lá. Como é que você vê isso, né, na carreira, né? Se você agora olhando para quem vem vindo, como é que você pode dar uma orientação, ou você fala assim, olha, realmente eu vou falar, eu estudei administração. Do que eu estudei para hoje, aquela lá não serve para nada. Todo mundo, né? Mas assim, o que você pode dar olhando para a carreira das pessoas, acho que um olhar de quem tem experiência e tem vivido isso? Tecnologia, processos, empresas de uma maneira geral, elas mudam ao longo do tempo, né? A gente vê isso desde que a gente começou a trabalhar, de uma maneira geral. As empresas de antigamente elas eram de uma forma e hoje são outras quando ainda são empresas, se elas não acabaram no meio do caminho. Eu acho, Sósia, que assim, o que não muda é a vontade, o discernimento, a energia e a disciplina da pessoa. Assim, se você tiver vontade, disciplina, discernimento, saber falar, saber se relacionar, entender as pessoas, saber se colocar, você pode ser o que você quiser em qualquer lugar, em qualquer empresa. Tá? Então eu vejo, por exemplo, com uma preocupação muito grande essa questão, por exemplo, das novas gerações que se preocupam muito mais em ter que trabalhar em casa, por exemplo, do que ter que sair, se relacionar e conversar cara a cara com as pessoas. Quase sempre, por exemplo, nos últimos anos, quando alguém quer falar comigo e eu tenho a possibilidade de fazer isso presencial, eu quero presencial, eu prefiro. Porque me preocupa muito a questão do soft skill, da maneira como as pessoas se relacionam, de estar próxima, de olhar olho no olho, e não necessariamente se colocar uma barreira nesse aspecto, que é a barreira tecnológica da mensagem ou do vídeo. Em alguns aspectos ela não é uma barreira, na maior parte das vezes quando é necessário, mas não pode ser 100% do tempo, então eu me preocupo. Então eu acho que um ponto que as pessoas precisam ter em mente é que se você conseguir se comunicar, se você conseguir entender, se você tiver energia, disposição e obviamente determinar para onde você quer ir, você chega lá. Você chega, principalmente quando você é mais jovem, porque as ferramentas estão aí. Tudo é ferramenta. A tecnologia, a IA, o celular, o WhatsApp, o vídeo, os sistemas, isso é só ferramenta. O que você é por dentro mesmo, como você se coloca pessoal e profissionalmente, é o que vai fazer a diferença em relação às outras pessoas. Então, eu sugiro que as pessoas saiam mais, conversem mais, façam mais reuniões presenciais, aprendam, saiam do algoritmo da rede social, pelo amor de Deus, saiam do algoritmo da rede social, aprendam, conheçam mais assuntos que não são só aqueles que você conhece, que, por incrível que pareça, esse vai deixar de ser o básico bem feito para passar a ser o diferencial de fato no futuro para as pessoas. Você tocou num ponto perfeito. Eu faço essa analogia como a gente vai aprender a dirigir. Né? Se você não tocar num carro manual, só aprender com um carro automático, uma hora você vai penar, né? Fazer o básico. Você tem que aprender o básico. Pode ser que seja só para aprender ali uma autoescola, mas depois você nunca mais vai tocar num carro manual. É verdade. Mas é importantíssimo você saber como é que funciona um carro manual, né? Então... tem um exemplo, tem outro exemplo bacana que é o da calculadora, né? Quando a calculadora surgiu lá nos anos 80, 70, etc. Nossa, mas a gente não vai aprender a fazer conta mais, as crianças não vão aprender a tabuada, etc. Eu acho que em alguma coisa básica você precisa saber. Pelo amor de Deus, uma tabuada é básico, né? Você precisa saber. Agora, fazer conta de 2, 3, 5 dígitos, ele deixa de ser algo tão importante agora, na medida que você tem a calculadora e você tem uma ferramenta que te ajuda a fazer isso. Mas é importante você saber usar as ferramentas
de uma maneira que ela te ajude a ser uma pessoa melhor, de você poder fazer algo melhor para a empresa e para a sociedade, entendeu? Então, a IA, tem muita discussão sobre a IA, né? Será que a IA e as redes sociais estão emburrecendo as pessoas? Nossa, esse assunto, vamos lá, é polêmico. Depende. Na minha visão, isso depende. Isso depende de como você usa a ferramenta IA e de como que ela te ajuda a ser uma pessoa melhor ou te entregar melhor. Fala-se em teste de QI, né? Eu li uma vez alguma coisa sobre o teste de QI-A, o QI da inteligência com inteligência artificial. A forma como você mede o QI de uma pessoa hoje, ela não vai ser o suficiente para saber se uma pessoa é inteligente, vamos dizer assim, quando você tiver a IA de uma maneira disseminada. Mas você vai ter que medir a forma como uma pessoa é... Eu estou falando inteligente, mas o termo não é bom. Mas a forma como uma pessoa é inteligente usando IA, porque você precisa saber usar IA. Entendeu? Então, quanto mais bagagem você tem de informação, de discernimento, de fazer as perguntas certas, de entender o mundo, de entender as pessoas, mais você vai conseguir fazer e ser uma pessoa melhor e entregar algo melhor lá na frente, entendeu? Isso vai ser o grande diferencial, não é o básico bem feito. Ô, Júlio, e olhando para o futuro, né? Pô, a gente está aqui fervendo na IA, mas você como pessoa, executivo, o que você ainda fala? Pô, eu preciso realizar, eu preciso fazer, preciso mudar de setor, ou vou arriscar alguma outra... Tem alguma coisa que você fala, tá no meu plano A, que vai B, que vai virar A... Alguma coisa nessa linha? Eu tenho mais de 50 anos. Tô com energia pra caramba pra fazer um monte de coisa. Pegar problemas de empresa, colocar tecnologia, letramento da companhia, o uso de IA, resolver processos, sair do básico bem feito. Cara, eu adoro isso. Eu acho isso muito bacana. A gente aprende isso muito no varejo, né? Como o varejo é muito dinâmico, isso faz com que a gente tenha essa vontade. Mas eu vejo cada vez mais, Sósia, acho que é legal a tua pergunta, uma vontade minha de querer fazer umas coisas para as outras pessoas, para gerações mais jovens, para quem está começando em carreira, para quem quer seguir tecnologia ou não quer seguir tecnologia, até para poder falar um pouquinho dessas coisas que eu falei aqui agora, que fazem com que você não fique só pensando na tecnologia por si só, mas o que está por trás dela. Conhecer as pessoas, entender como que a tecnologia é só ferramenta e por aí vai. Então, eu vejo num futuro... ainda um pouquinho distante, tá? Eu sou jovem. Olhar um pouco mais para essas questões dos jovens, das pessoas que estão começando carreira, de dar orientação, mentoria para os executivos mais jovens também, que estão começando carreira. É quase como aquela vontade que a gente tem de querer compartilhar um pouco daquilo que você sofreu, daquilo que você passou ao longo da sua vida e poder ajudar as outras pessoas nesse aspecto, entendeu? Você teve algum mentor? Nessa linha de... Vários. Vários? Não, vários. Ao longo da carreira são vários mentores. Eu já tive mentores profissionais onde eu contratei uma pessoa que inclusive me ajudou muito numa virada de postura, não é conhecimento, de postura. Sair daquela parte técnica e passar a olhar mais a parte pessoal, relacionamento com as pessoas, etc. Eu contratei uma pessoa e tal, ela me ajudou bastante nesse aspecto. Mas quase sempre os mentores estão do seu lado e você não vê, né? Estão dentro das empresas, estão na sua família. Então, identifica quem são essas pessoas e chama para conversar e usa. É muito importante isso. Eu tive vários mentores ao longo da minha carreira e é muito importante. Então, se eu pegar nessa mesma lógica, você já deve mentorar pessoas. Você fala assim, poxa, né, vou olhar para frente uma hora... Formal e informalmente. Eu acho que já fazemos isso de alguma forma, dentro do possível ou de forma não estruturada às vezes, mas eu acho que a gente todo dia também está passando conhecimento para alguém, né? Júlio, a gente está aqui caminhando agora para o final do nosso bate-papo. O que você tem de mensagem, o que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo como um recado importante ou uma atenção à vontade, assim, uma coisa que você fala, pô, isso de coração, eu acho que é uma coisa que eu preciso passar para as pessoas, vale a pena tocar nesse assunto, enfim. Eu acho que tudo na vida é um ponto de equilíbrio. Eu acho que a gente precisa ter equilíbrio em todos os aspectos da nossa vida. Você tem que ter equilíbrio na sua alimentação, equilíbrio no tempo que você dedica para sua família, para o trabalho, para tudo é equilíbrio. Quando a gente começa a pender muito para um lado, em detrimento de outro,
esse desequilíbrio, seja ele o que for, ele é prejudicial. Então, se você trabalha muito, trabalha 10, 15 horas por dia, isso começa a ser prejudicial. Se você só trabalha 1 ou 2 horas por dia e acha que vai ter uma vida mais tranquila, também é prejudicial. É claro que tem momentos da vida onde você precisa estar um pouco mais de dedicação para algum aspecto. Às vezes você precisa trabalhar mais, mas durante um curto período de tempo para poder chegar a algum alcance e depois alcançar esse equilíbrio. Então, eu acho que a gente tem que sempre tentar buscar esse equilíbrio. E não é fácil, porque aí entra um outro aspecto. Porque as gerações mais novas agora, os mais jovens, tendem a querer cortar caminho, buscar atalhos. Né? Então, assim, eu preciso aprender isso aqui rápido que eu vou ser diretor no ano que vem. Então, esse é um aspecto do equilíbrio que você precisa olhar. Calma, siga os passos mais rápido do que a gente seguiu há décadas atrás, mas siga os passos, entende, faz, procura alguém que te ajude, busca orientação, conversa com mais pessoas, passa pelas fases todas da sua carreira profissional para conseguir chegar naquele objetivo, para não se frustrar. Em contrapartida, o outro lado desse equilíbrio é você ficar muito tempo numa determinada fase e não fazer algo para se movimentar. Não fica parado, não fica parado. Traça uma estratégia, não fica parado. Se aquilo ali não está funcionando, busca uma forma de sair daquele momento e tentar buscar outra coisa, mesmo que seja radical. Às vezes você tem mais condições de fazer algo mais radical na sua vida quando você é mais jovem, às vezes não, isso é regra, do que quando você já tem mais responsabilidades, mais idade, etc. Então, a minha sugestão é, busca um equilíbrio em todos os aspectos da sua vida, entende as fases que você está passando, onde eventualmente você pode ter que dar um desequilíbrio, mas um desequilíbrio consciente, para você conseguir chegar naquele teu objetivo. Pessoal, profissional, espiritual, financeiro, familiar, não importa. Parece fácil, né? É porque a gente tá rodado. Não é. É por isso que você precisa sempre ter alguém, pessoas do seu lado, pessoas dentro da empresa, fora da empresa, na família, na religião, que te ajudem a poder buscar esse equilíbrio. Isso é muito importante. Excelente, Júlio. Eu só tenho de novo a agradecer você ter aceitado o convite para vir participar aqui com a gente desse bate-papo. Quero deixar aqui, assistam, vocês vão gostar demais do bate-papo que a gente teve aqui. Júlio, muito obrigado. Por favor, fique à vontade aí para dar um tchau para a turma. Tchau para a turma. Não, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Bacana a gente poder ter esses momentos de troca, de interação. A gente sai um pouquinho daquela vida de profissional, de empresas, etc. E tem a oportunidade de estar conseguindo falar um pouquinho sobre a gente, sobre a experiência. E, eventualmente, se um dos meus mentores me falou uma época que você pode ouvir o que você quiser de qualquer um, mas ouça, porque se eventualmente você pegar uma coisinha que foi falada ali e isso for útil para você, já valeu a pena. Excelente. Muito obrigado de novo, Júlio. Obrigado, Sônia. Pessoal, até o próximo Taking Cast.